Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jovem, posso te ajudar? Meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal do YouTube. Eu, Padre Davi, te acolho com muita alegria. Jovem, posso te ajudar? Estamos na série O Pão da Palavra sobre os Atos dos Apóstolos. Se inscreve aí no nosso canal se você não é inscrito, dê o seu like e também compartilhe para que outras pessoas possam crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Estamos nos Atos dos Apóstolos e nós já falamos sobre o início, sobre a autoria, data, falamos sobre o mandato de Jesus para os discípulos, que eles seriam testemunhas e anunciariam o Evangelho a todos os lugares, cheios do Espírito Santo. Já partilhamos também sobre Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e o que eles então começaram, saíram falando em línguas e toda aquela coisa que nós já vimos. Hoje, Pedro começa o seu primeiro discurso. Os Atos dos Apóstolos diz assim: o que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta. Pedro diz isso, citando o profeta Joel, que diz que os jovens terão visões, os anciãos sonharão, nossos filhos e filhas profetizarão, e chegará o grande e temível dia do Senhor. Essa profecia de Joel, Pedro traz de volta, dizendo que isso tudo se cumpre em Jesus e nessa graça que está sendo derramada sobre eles. O Cristo que vós crucificastes ressuscitou, ele diz para aqueles judeus, ressuscitou e derramou sobre nós o Espírito Santo, e as graças de Deus agora estão acontecendo, e a plenitude do tempo de Deus agora está entre nós, e ele começa a anunciar o Evangelho com intrepidez, com força, com coragem, com verdade, cheio do Espírito Santo, sem medo. E diz a palavra de Deus que mais de 3.000 pessoas aderiram à fé naquele dia. E eles começaram a perguntar a Pedro o que nós devemos fazer agora. E Pedro disse para eles que era para eles se converterem e serem batizados. E assim a comunidade dos discípulos começou a crescer. Por quê? Primeiro, porque Jesus derramou o Espírito Santo sobre os apóstolos. Segundo, porque os apóstolos acolheram o Espírito e toda a graça que o Espírito dava a eles para a evangelização. Terceiro, eles se colocaram à disposição do Espírito Santo e foram anunciar Jesus para aquelas pessoas que ainda não conheciam Jesus, para aquelas pessoas que ainda estavam sem saber quem era Jesus, mas que a partir do momento em que conheceram, em que foram tocadas também pelo Espírito Santo que era derramado sobre aquele lugar, se convertiam, começavam a formar a primeira comunidade dos discípulos de Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de também ser cheio do Espírito Santo como os apóstolos, de ser dessa igreja apostólica, da igreja de Cristo, da igreja dos apóstolos, da igreja católica, que anuncia a palavra a todos os lugares do mundo, que não tem medo de anunciar o Evangelho, de anunciar que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou, que Ele é aquele Jesus da cruz e da ressurreição. Essa pregação apostólica é a nossa pregação hoje. É a Páscoa, é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. É o que celebramos em cada missa, é o que anunciamos no querigma, é o que os apóstolos nos ensinaram. Isso tudo cheios do Espírito Santo. É a nossa igreja que cada vez que é batizada no Espírito, que cada vez que se abre ao Espírito, que cada vez que é cheia do Espírito, anuncia a palavra de Jesus e leva Jesus a tantas e tantas pessoas que ainda não o conhecem. No próximo vídeo, nós vamos ver as coisas que foram acontecendo por meio dos apóstolos, os milagres, os prodígios, as perseguições, as dificuldades. Você não pode perder. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.